pré-vestibulando ou pré-vestibulanda que já se deparou com uma questão de língua portuguesa solicitando a função sintática da palavra que na oração a qual ela pertence, do pronome relativo que relacionado ao verbo da oração a qual esse pronome relativo pertence. Algumas dicas importantes para você resolver uma questão dessa natureza. Vamos a essas dicas. Primeiro ponto, identificar o verbo à frente do que. Muitas questões já trazem esse verbo destacado, mas se isso não ocorrer, é importante que você faça o destaque. Portanto, sussurrou é o nosso verbo aqui, está à frente da nossa palavra aqui do nosso pronome relativo. Tudo bem? O que aqui e logo à frente o verbo sussurrou. Segundo ponto, segunda dica, identificar a palavra retomada pelo que. Se esse que é um pronome relativo, a função desse que é retomar uma palavra que já apareceu antes no texto. Nós percebemos nesse trecho aqui que essa palavra é ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. A expressão voz misteriosa é retomada aqui pela palavra que, pelo pronome relativo. Portanto, o que está no lugar de voz misteriosa está retomando a expressão voz misteriosa. Portanto, identificamos aqui a palavra retomada pelo que ou a expressão retomada pelo que. Terceiro ponto, identificar a função sintática dessa palavra ou dessa expressão em relação a esse verbo aqui da oração a qual pertence o que. Vamos fazer essa análise. Primeiro aqui, o verbo sussurrou é um verbo de ação, um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e ele é um verbo transitivo direto e indireto nesse caso aqui, porque quem sussurra, sussurra alguma coisa, vai ser o complemento direto, para alguém ou a alguém, que é o complemento indireto, o destinatário desta ação. Sussurrou o quê? As palavras da Escritura. Aqui nós temos o nosso objeto direto. Sussurrou as palavras da Escritura para quem? Para mim. Que no caso aqui está sendo, essa expressão para mim está sendo substituída pelo pronome me, o pronome oblíquo ato no me, por funciona aqui a função sintática dele, né? É o objeto indireto. O que está faltando na nossa oração aqui? O nosso querido sujeito, não é? E aí a gente pergunta aqui, né? Faz a pergunta para trás do verbo aqui, flechinha para trás, fazendo a pergunta quem ou o que, no caso aqui quem, né? Quem sussurrou as palavras da Escritura para mim? Uma voz misteriosa, a gente percebe que é então a responsável, é quem pratica a ação de sussurrar, ok? Portanto, voz misteriosa é o sujeito de sussurrou. A palavra que, o pronome relativo que, está retomando qual expressão? Voz misteriosa. Se voz misteriosa é sujeito de sussurrou e o que está retomando voz misteriosa, qual é a função do que dentro da sua própria oração aqui? A função do que, função sintática no caso, é a de sujeito. Até porque ela está no lugar dessa expressão que é sujeito do verbo sussurrou. Dá um pouquinho de trabalho, mas é importante que você também pratique um pouco a análise de relacionar as palavras nos enunciados e evitar algumas circunstâncias, por exemplo, de macetes. Os macetes te ajudam em algumas situações, mas se você fica apenas com o macete, isso também pode lhe complicar. Portanto, relacione, leia, compreenda e aplique os seus conhecimentos de análise sintática e de compreensão, leitura e interpretação de texto. Se foi importante para você esse conteúdo, curta a página, dá o like aqui embaixo também e até a próxima.